Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né, que é o medo da morte. E uma pergunta, né? Você tem medo da morte? É importante a gente falar sobre isso porque, por mais que a gente não queira, ela vai acontecer. Se nós fomos fadados a progredir, estamos fadados a essa lei de progresso, também estamos fadados a morrer, né? E isso falando de corpo físico. Nós nascemos e morremos. Aí está uma máxima para o corpo físico. Porque o espírito, ele prossegue, ele continua, ele segue a sua vida de forma muito sublime, muito simples, né? Já que a vida real é a vida do espírito. Então a gente morre, mas só o corpo físico que fica. Nós seguimos adiante com a nossa consciência, com tudo que a gente aprendeu aqui neste plano. Então, sendo um plano que não é infinito, ele é finito, por que ter medo da morte? Se a gente já tem até a certeza de que vamos continuar vivendo logo após a saída do nosso corpo físico, por que temer a morte? Essa é uma pergunta que ronda a nossa sociedade desde que ela é sociedade, né? Desde que o primeiro espírito veio pisar aqui na Terra para evoluir. E aí a gente vem com outra pergunta: por que nós vivemos? Por que nós estamos vivos? Por que nós estamos encarnados? E aí Kardec pergunta sobre o propósito da encarnação. Evoluir moralmente e intelectualmente. Assim os espíritos respondem, né? Então, essa evolução espiritual e intelectual precisa de oportunidades para cada vez mais a gente ir aprendendo. Essas oportunidades se dão através da reencarnação. A reencarnação são as inúmeras oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa aprender a ser melhores, melhores do que ontem, né? Melhores do que nós fomos nas encarnações anteriores, diminuindo o nosso orgulho, diminuindo o nosso egoísmo, educando as nossas paixões, né? Abrindo mão de determinadas coisas para incluir cada vez mais o bem, o amor ao próximo, o amor a Deus, sobre todas as outras coisas. Então, quanto mais nós trabalharmos no bem, mais nós vamos nos aproximar de Deus. E aí está uma questão que vai fazer com que a gente entenda o propósito da nossa encarnação. E neste entender do propósito da nossa encarnação, nós vamos aceitar mais facilmente a morte. Aceitando ela, porque é algo natural de acontecer, vai acontecer para mim, para você, para os nossos pais, para os nossos filhos, os nossos vizinhos, todos aqueles que nos rodeiam, né? Para os nossos pets, o nosso cachorro, gato, passarinho, todos eles vão ter que deixar o corpo físico algum dia. E aí vem as diversas formas de deixar o corpo físico, que aí vai estar pertinente ao que aquele espírito precisa passar para aprender e o que ele precisa deixar também de ensinamento para aqueles que vão ficar, né? Então, a morte ela é inevitável para todos. Precisamos compreender o propósito da vida para entender a necessidade da morte. Vê a responsabilidade como é? Se nós mergulharmos intimamente, assim como Jesus falou, nós vamos nos conhecer. Conhecendo a nossa essência, nós vamos entender o propósito de estarmos encarnados. Qual é a nossa missão? O que nós estamos aqui para fazer? Olhar ao nosso redor, quais espíritos estão encarnados conosco?
aprendendo também, evoluindo também. O que nós fazemos para ajudar a esses irmãos que estão do nosso lado a evoluir, a facilitar a caminhada deles, fazendo com que a nossa também seja facilitada. Então a morte nada mais é do que um processo natural. Entender que nós somos espíritos imortais, um processo evolutivo na matéria, nós vamos ver que a morte se faz necessário para que esse ciclo se renove, para que novas oportunidades venham. Porque se nós somos espíritos, a vida verdadeira é a vida do espírito e não a vida da matéria. Inúmeros foram os que tentaram desesperadamente e inutilmente fazer com que o corpo físico vivesse eternamente, né? Buscando fonte da juventude, buscando diversas formas de fazer com que o corpo fique vivo eternamente, sem muito êxito, sem ter nenhum atingido o seu propósito nessa empreitada, né? Porque é natural, se faz necessário e vai acontecer para todos. É uma lei também, né? E está ligada diretamente à lei de destruição, para que outras oportunidades venham para o espírito, para que outras oportunidades apareçam para que o espírito possa aprender. Então, o tempo que nós passamos aqui, ele é relativamente curto, se a gente for analisar a vida do espírito. A existência do espírito, ela é muito longa, muito grande, não tem nem como a gente calcular, nem imaginar. Nós não sabemos nem quantas encarnações nós tivemos até o presente momento e não sabemos também quantas teremos daqui para frente até chegar diante de Deus, nosso Pai Criador, né? Então precisamos entender que nós estamos aqui para despertar a nossa consciência espiritual. Despertando essa consciência espiritual, nós vamos fazer com que o entendimento sobre as questões materiais sejam melhor compreendidas. A gente vai conseguir entender melhor o que se passa na nossa vida quando a gente desperta a nossa consciência espiritual. Ah, Lázaro, mas o que é despertar essa consciência espiritual? Entender que nós somos espíritos imortais e vivenciar a nossa totalidade de espírito ainda encarnado. Nós não aproveitamos as oportunidades de fazer o bem enquanto encarnados nós estamos. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro preocupadas com a morte. Imagine, perde oportunidades maravilhosas de viver a vida, porque a vida bem vivida é magnífica, é maravilhosa. A gente aprende inúmeras coisas. Deus nos deu diversos alentos. O nascer do sol, o pôr do sol, o mar, os pássaros cantando, as flores desabrochando, e nós não aproveitamos. Nós simplesmente passamos por tudo isso como se não fosse nada. Não apreciamos isso. Não apreciamos um amanhecer, o entardecer, o anoitecer, a chuva, né? Principalmente neste momento que está chovendo aqui, né? Então nós não apreciamos a chuva nem o sol, mas reclamamos de tudo. Reclamamos se está calor, se está frio e, logicamente, vamos também reclamar da morte. Ela vem como um ponto para uma passagem para uma outra oportunidade. Porque sim, nós temos inúmeras oportunidades de crescimento também no plano espiritual. O plano espiritual faz com que a gente possa se preparar cada vez mais para a evolução moral e intelectual e para as novas oportunidades de crescimento que teremos na nossa próxima encarnação, né? É como se fosse um período para a gente fazer o balanço do que a gente
aproveitou aqui, do que a gente deixou de aproveitar, daquelas questões que ainda precisam se resolver e como vão se desenrolar na próxima encarnação para que a gente vá se ajustando cada vez mais. Então, se faz necessário esse ciclo, né? Cada vez mais esse ciclo vai acontecendo e vai fazendo com que a gente aprenda cada vez mais. Né? Então, são inúmeras as oportunidades que a gente tem de aprender com a morte. E o medo da morte, a gente precisa nos atentar sobre esses detalhes, porque muitas das vezes o medo vai nos travar. Não vai fazer com que a gente caminhe, não vai fazer com que a gente aproveite as oportunidades de melhoramento, não vai fazer com que a gente diminua o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não vai fazer com que a gente tenha a real certeza de que Jesus está do nosso lado. O medo é contrário à fé. Se a gente tem fé, a gente não tem medo. Então, fé é ter certeza. Né? Fé, ela faz com que a gente acredite realmente. E acreditando que o espírito é imortal, a gente não vai ter medo da morte. Ela vai ser só uma passagem, uma transição para uma nova oportunidade de crescimento, para uma nova oportunidade de melhoramento do indivíduo. E fazendo isso, nós vamos aprender muito, mas muito mais. Porque vamos deixar de lado aquele temor, nós vamos deixar de lado a incerteza, a insegurança que a morte traz para algumas pessoas. E não duvidem, dentro da nossa doutrina, nós temos ainda muitos irmãos que têm medo da morte. Para analisar, a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe da imortalidade da alma, mas não acredita nela? Como assim? Como assim espírita? É? Se você estuda a doutrina espírita, se você é um frequentador de uma casa espírita, se assiste palestras, assiste doutrinárias, você já tem a real consciência de que é imortal. A imortalidade da alma faz com que a gente tenha essa consolação. E aí é que está o ponto principal que a doutrina nos traz. A doutrina espírita é uma doutrina de consolação porque ela faz com que a morte seja vencida. Jesus nos mostrou isso há 2000 anos atrás. Como foi que ele falou? Destrua esse templo e em 3 dias eu o levanto novamente. Em 3 dias, ele voltou depois do Calvário e se apresentou aos seus apóstolos, materializado. E depois ele foi embora. Ali ele já estava em espírito. Ele mostrou para os seus apóstolos e mostrou para o mundo, através dos seus apóstolos, que a morte não existe. Que a morte é só uma passagem. Que a morte, como nós acreditávamos antigamente, né, que morreu, acabou, como um materialista fala, né, morreu, acabou, se destruiu, já foi. Né? Como o materialista fala, é uma ilusão. É muitas das vezes para diminuir a nossa responsabilidade sobre as questões que nós fazemos. Já que morreu, acabou, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou ter responsabilidade sobre isso. Entende? Então, se morre morre o corpo físico e o espírito segue, nós vamos ter aí a nossa responsabilidade aumentada ao infinito. Parem para analisar. Tudo que nós fizermos a partir do momento que a gente toma consciência disso, vai ter uma repercussão por inúmeras encarnações. Emmanuel fala até sobre isso, né? Quanto tempo se faz necessário para corrigir 1 segundo de invigilância? Já parou para analisar? Quantas encarnações se fazem necessário para 1 segundo que a gente comete um ato terrível, um erro terrível contra o outro ou contra nós mesmos? São inúmeras as oportunidades de crescimento que Deus nos dá e nós precisamos cada vez mais aproveitá-las.
fazer com que esta vivência aqui dentro do nosso plano físico seja uma vivência espiritual. E está aí a vivência total de espírito mesmo encarnado. Essa consciência interexistencial, né? André Luiz Peixinho fala muito sobre isso e é bacana a gente entender. Porque nós vamos entender que nós somos um ser múltiplo, multifacetário. Não só isso aqui, não só essa matéria, mas uma camada sobre outra, né, de consciência e inúmeras consciências existentes dentro de nós, que são as nossas outras reencarnações, que faz com que tudo isso junto seja o indivíduo, seja o espírito, que quando ele toma posse disso, ele vai ter inúmeras visões do que ele foi, do que ele pode vir a ser e melhorar o que ele é hoje. Então, essas oportunidades de melhoramento faz com que o indivíduo tenha consciência de si também. Aí Jesus fala, conhece-te a ti mesmo. E o conhece-te a ti mesmo perpassa justamente por isso, né? Em aproveitar essas oportunidades. Se a gente se conhece, se a gente entende quem nós somos, nós vamos entender as nossas limitações e as nossas potencialidades. Entendendo essas duas, nós vamos estar em perfeito equilíbrio para cada vez mais fazer o bem. E fazendo o bem, nós vamos progredir intelectualmente e moralmente, que é o propósito da nossa encarnação. O propósito da nossa encarnação, como perguntou Kardec, né? Por que a encarnação? Por que ter essas diversas encarnações? Né? Que é para evoluir moralmente, intelectualmente. Kardec pergunta isso aos espíritos. E lá no livro O Céu e o Inferno, ele fala sobre o medo da morte, né? Que nada mais é do que um instinto que está presente em todos, né? O instinto de preservação vai estar até no reino animal e já vem com a gente desde lá, né? Desde quando nós éramos princípios espirituais, nós temos esse instinto de preservação. E nós vamos lutar e brigar e fazer de tudo para ficar vivo. Mas, partindo para o extremo, esse instinto de preservação, instinto de conservação, faz com que o indivíduo tenha medo da morte. E o medo paralisa. O medo faz com que o indivíduo não arrisque. O medo faz com que o indivíduo não dê um próximo passo. Não saia da sua zona de conforto. E o sair da zona de conforto é fazer com que a nossa inteligência seja usada para que a gente possa contornar os problemas, resolver os problemas, né? E fazer com que a nossa evolução continue caminhando, para que a dor não venha nos visitar. Porque ela vem. Se a gente paralisa, a dor vem nos visitar e vem mostrar que nós precisamos caminhar. Tá? Então, se é uma certeza de todos os espíritos, todos que estão encarnados aqui, estão fadados a ter a morte do seu corpo físico, por que temer? Se é algo natural, por que temer? Porque até as plantas vão passar por esse processo também, porque é um processo natural. Independente de quanto elas vivam, né, que tem árvores centenárias aí, mas chegará um determinado momento que ela não terá mais o seu fluido vital, né, a sua energia vital, e o corpo perecerá. Já que é algo natural, por que temer? Nós precisamos fazer com que este medo da morte seja diminuído enquanto nós estamos em vida, para que a gente não chegue no plano espiritual desesperado, né? Porque a doutrina espírita ela vem trazer justamente esse alento.
Muitos dos que têm medo da morte têm medo do que vai encontrar do outro lado, por conta da sua vivência, por conta do que fez aqui no plano físico. E se a gente tem uma conduta cristã, né, que aí já resume tudo, né? A gente não precisa ficar falando como é a conduta. Uma conduta cristã. Qual é a conduta cristã? É a conduta que está condizente com os ensinamentos do Cristo, que não foge disso. E todos os ensinamentos do Cristo estão pautados na caridade. Se todos os ensinamentos do Cristo estão pautados na caridade, então a caridade precisa ser a nossa temática de vida. E caridade, como dizia a nossa fundadora, a fundadora do nosso centro aqui, né, do Centro Espírita Seara de Luz, ao qual eu sou frequentador e trabalhador, ela dizia que caridade é facilitar a vida do outro. Então, se nós estamos vivendo a nossa vida de maneira a facilitar a vida do outro, a nossa morte será da mesma forma que a gente está vivendo hoje. Quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos ser recebidos com aplausos, porque nós subimos um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Conseguimos diminuir o nosso orgulho, conseguimos diminuir o nosso egoísmo, né? Porque cada encarnação a gente precisa ir diminuindo eles, apertando eles cada vez mais. Se fizeram necessários lá atrás, mas hoje já não faz mais necessários nenhum orgulho, nenhum egoísmo. Nós precisamos diminuir ele cada vez mais educando as nossas paixões, educando os nossos sentimentos, abrindo mão de determinadas coisas para preencher com o amor do Cristo. Cada vez mais que a gente fizer isso, nós vamos progredir, nós vamos evoluir na senda espiritual e vamos ter a consciência de que somos espíritos imortais. Com isso, facilitando a nossa passagem, facilitando o nosso desencarne. Né? Porque tem muita gente que morre, mas não desencarna. Né? Morrer não é desencarnar, é diferente. Desencarnar é se desvencilhar da matéria. Morrer é só a morte do corpo físico. Inúmeros são os espíritos que ainda ficam ligados à matéria, tendo as necessidades ainda daqueles que estão encarnados de comer, de dormir, de beber, de se esconder da chuva. Né? Que tudo isso são questões do plano físico. Se nós já estamos no plano espiritual, não precisamos mais disso. Mas o que eu vou encontrar no plano espiritual vai depender do que eu estou fazendo aqui. Vai depender do que eu estou vivendo aqui no plano físico. E é por isso que a gente estava falando que são inúmeros os irmãos que têm medo da morte, que na verdade não é nem pelo medo dessa passagem do plano físico para o plano espiritual, não é nem o medo dessa passagem, é o medo do que vai encontrar lá, que ele acha que é desconhecido. Ah, mas eu não conheço o que é que vai ter lá. Mas no fundo da consciência sabe. Uma vez eu fui perguntado por um amigo, né? Lázaro, como é que vai ser a minha morte? Me diz aí, como é que vai ser a morte? Como é essa questão da morte? Porque eu fico pensando, né, que meu pai, minha mãe pode morrer, meu irmão, mas como é essa questão da morte? Como é que eu vou morrer? Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, respondendo essa pergunta dele. Como é que você vive? Como você vive vai determinar como será a sua morte. Então aí a gente precisa pôr um ponto para poder entender. Eu vivo com tranquilidade, eu vivo de maneira cristã, eu tenho a certeza de que eu sou espírito imortal, eu tenho a certeza de que eu vou adentrar o reino dos céus, eu tenho a certeza de que serei aplaudido quando chegar no plano espiritual por ter vencido mais uma etapa.
A espiritualidade vai estar lá a me esperar por isso? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Eu estou vivendo de maneira cristã? Eu estou seguindo os ensinamentos do Cristo? Jesus é a pedra angular da minha vida? Eu caminho como o Cristo pediu para que eu caminhasse? Fazendo essas perguntas, nós vamos entender como vai ser a nossa chegada no plano espiritual. A nossa vida aqui precisa ser pautada no amor, precisa ser pautada nos ensinamentos que Jesus nos traz, para que a gente possa cada vez mais caminhar firmes, caminhar com este propósito de evolução, de entendimento sobre tudo o que nos acontece. Né? Ter a certeza de que nós vamos morrer, mas chegaremos no plano espiritual com a nossa consciência de que fizemos um bom trabalho. Né? Porque são muitos os irmãos que desencarnam, precisamos da nossa oração. São muitos os irmãos que desencarnam ainda desorientados, sem saber que estão no plano espiritual, porque eles olham para o seu corpo e vê, nossa, mas eu estou perfeito, eu estou vivo. E está realmente. Está realmente, está vivo. Então, se ele está vivo, ele. Oxe, eu não desencarnei, né? Ele não vai dizer isso, mas para pensar, não, se eu estou vivo, eu não morri. E tenta fazer as mesmas coisas que ele fazia quando estava encarnado. E não vai conseguir. E aí ele vai ficar desorientado. As pessoas que fazem parte do seu convívio não conseguem ver ele. E é aí que entram outros espíritos para se aproveitar daquele momento de desespero dele. Então precisamos orar por esses irmãos. Orar todos os dias pelos aqueles que desencarnaram, de qualquer forma que ele desencarnou. Colocar nas nossas orações diárias, porque nós, espíritas, precisamos orar sempre, porque já sabemos disso. Já sabemos da necessidade da oração e já sabemos de que vários são os espíritos que nos acompanham. Então precisamos orar. Precisamos estar conectados com o mais alto para que a gente possa caminhar mais suavemente. E nas nossas orações, incluir os irmãos que desencarnaram no dia. Fazer uma prece direcionada para todos eles, para que eles possam receber as energias que emanam do mais alto, as energias do nosso amor, do nosso carinho para ser direcionado para eles, né? Fazendo com que a prece seja realmente recebida por eles, fazendo de coração. Todos receberão, não tenham dúvida. Todos que colocarmos na nossa oração receberão. Né? E cada vez mais a nossa sociedade precisa orar. Cada vez mais nós precisamos voltar os nossos olhares para o outro. Covid-19 veio fazer com que a gente entendesse isso. Né? O olhar para o próximo, o olhar para aqueles que estão desencarnando, mas principalmente o olhar para aqueles que aqui ficaram. Foram inúmeras as famílias que foram devastadas por essa doença, mas que deixou um ensinamento e precisamos entender ele profundamente, que é o amor ao próximo. Precisamos vivenciar esse amor do Cristo, cada dia, cada momento, cada segundo. E veremos que o temor da morte é bobagem. A gente não precisa temer ela. É só uma passagem. O Espiritismo vem nos ensinar que nós somos imortais e isso já faz com que a morte acabe. Já faz com que a gente entenda que ela realmente não existe. E que nós não precisamos temer. Nós precisamos ter fé. E fé é justamente isso. Fé é ter certeza. Fé é acreditar. Se a gente acredita, nós vamos passar pela morte, pelo processo do desencarne, muito mais suave, muito mais tranquilos e conscientes de nossa existência, de nossa
continuidade existencial, mesmo após a morte do corpo físico. Precisamos falar isso com os nossos velhinhos, precisamos falar isso com as pessoas do nosso círculo de vida, da nossa sociedade mais íntima, nossa família principalmente. Precisa saber disso. Precisa saber que a morte não é o fim. Que quando ela chegar, basta a gente se entregar nas mãos do Cristo, que nós vamos estar muito bem direcionados. Muita paz, meus irmãos, e que o amor do Mestre Jesus seja a temática do nosso dia a dia.